Fala galera, beleza? Bom, eu queria, antes de tudo, antes de dar início à trajetória desse canal aqui, eu queria explicar quem eu sou, o que eu faço e qual que é o intuito desse canal, afinal de contas, né? Bom, eu me chamo Lucas, tenho 23 anos, trabalho na área de qualidade como QA/QE, né? E vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, de como começou tudo, quais são meus objetivos, obviamente, e no final das contas também explicar pra vocês qual que vai ser o intuito do canal, né? Bom, tudo começou lá pra época de 2020, 21 mais ou menos, naquela época de pandemia. E como todos vocês provavelmente viveram isso, vocês sabem que a época da pandemia foi algo tipo caótico, né? Tipo, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas ficaram meio confusas com vários tipos de questões que estavam acontecendo em suas vidas. E aí também aconteceu comigo, né? Eu trabalhava com meu pai, trabalhava como piscineiro, aquelas pessoas que fazem manutenção de piscina, sabe? Em pessoas de classe média alta. Só que eu não gostava. Era um trabalho muito repetitivo, sabe? Tipo, não dava pra tirar um dinheiro sim na época, né? Eu tinha 19 para 20 anos, falar de 20, 21, vai 20 anos. Dava pra tirar um dinheirinho, sim, eu consegui conquistar algumas coisinhas que eu queria, por exemplo, minha moto, eu consegui comprar graças a esse serviço que eu fiz com o meu pai, né, durante todo esse tempo. Só que nem eu comentei, eu não gostava, eu achava muito sem graça, né? Tipo, muito repetitivo, cansativo, eu ficava debaixo do sol. Tipo, imagina, sol, chuva, e você lá debaixo trabalhando, trabalhando, trabalhando. É uma correria que você ficava toda hora indo e voltando, entrando em condomínios, saindo de condomínios, porque a gente limpava a piscina em condomínios aqui na favela em São Paulo, né? Um condomínio de classe alta. Um bairro de classe alta, perdão. E, bom, que nem eu comentei, acabei não gostando, acabei não, sabe, não me satisfazia. Eu falei, cara, preciso fazer outra coisa. E aí eu conheci um amigo meu, né? O nome dele é Guilherme. E ele me mostrou a área de qualidade, né? Como um QA. E, cara, mentoria eu comprei, né? No caso, assim, não paguei na hora. Tipo, a ideia da mentoria era eu estudar com ele, né? Na verdade, era ele e o Marcos, era outro mentor também. E, tipo, fazia os estudos certinho, toda semana tinha sempre um fluxo para você seguir de estudos, né, certinho, sempre tinha a companhia deles no caso. E aí, assim que a gente conseguiu esse emprego, a gente ia e começava a pagar o curso, né? E aí eu fazendo, bem interessado, tipo, eu queria muito estar na área de tecnologia já, porque eu sempre fui um cara que gostava de jogar e tudo mais. Ficava muito no computador, né? E falei, cara, trabalhar no computador, melhor ainda, entendeu? Bom, aí foi estudando, estudando, fazendo a mentoria junto com eles e com outros alunos também, né? Era um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas fazendo uma mentoria. E aí tinha grupos separados. Em 2 meses eu consegui um trabalho, né? Como QA. Entrei para uma empresa de criptomoeda, né? Eu não vou citar o nome aqui. E aí comecei a construir minha carreira lá, como QA. Fiquei um tempo, fiquei mais ou menos 2, quase 3 anos nessa empresa como QA. E fui fazendo várias coisas, aprendendo a automatizar, aprendendo a fazer questão de gerenciamento, coisas que QA faz, sabe? Tipo, automação de web, automação de mobile, automação de API, sabe? Um monte de coisa que você vai fazendo ao mesmo tempo, né? E, consequentemente, também fui aprendendo as linguagens de programação. No caso, a mentoria, ela passava a linguagem de programação Java, né? Ela sempre focou muito em Java pra gente. Por ser uma linguagem bem forte no mercado, até hoje é forte no mercado. E aí, tipo, eu comecei a acostumar com Java, né? E aí trouxe o Java que eu tava aprendendo pra lá. Mas assim, eu comecei a pegar o Java a partir do momento que eu comecei a entrar na mentoria. Então pensa, foi algo muito rápido. Tipo, eu 2020, vai, janeiro. Aí peguei 2 meses de, de curso, né? Aprendendo tudo de QA, mais a programação, pra você saber automatizar. Então no terceiro mês eu já tava na empresa. Obviamente, tava como QA Juninho, sim. Mas tipo, foi tudo muito rápido, sabe? E aí, consequentemente, eu tive que aprender na marra, na prática, né? E aí, como é que foi? Foi algo interessante, eu aprendi muita coisa. Tipo, essa primeira empresa que eu passei, ela me ensinou muita coisa, ela me deixou, como eu posso dizer, uma forma mais, menos lá ele, deixou de forma aberta, vai, eu falar assim, pra aprender qualquer coisa, cara. Tipo, eu quero fazer API pra tal coisa. Mano, pode fazer, se você conseguir, beleza. E a empresa dava essa liberdade pra mim, né? Eu era que é a PJ lá, tá? Não era CLT. Fui contratado lá como PJ. E, enfim.
E aí foi tipo tudo que eu queria fazer, cara, de diferente. Eu ia mexendo, mexi com pipeline também, com CI/CD, sabe? Fazia workflows no GitHub Actions pra automatizar toda aquela parte de dev com a parte de QA, sabe? As automações. Então ficava um negócio bem legal, aprendi muita coisa lá. E aí acabei sendo mandado embora, né? A empresa entrou numa situação muito crítica, entrou numa situação muito pesada e aí me decidiram mandar embora, né? Tipo, foi eu e várias pessoas juntos, mas acontece, assim, vai ser normal, né? Bom, e aí fiquei um tempo desempregado. Nesse tempo desempregado eu tive uma mentalidade meio errada que eu acabei não conseguindo ter uma grana pra me sustentar. Nessa época eu tava morando. Nessa época, antes de ser demitido da empresa, eu. Eu não tava guardando dinheiro. Eu era PJ, que nem eu comentei. E aí, cara, eu só trabalhava, gastava. Meu salário pra um júnior PJ não era ruim. Pra ser sincero, pra um júnior PJ não era um salário ruim. Acho que é um salário bem legal, assim, pra ser sincero, pra um júnior, né? E aí fui mandado embora e, tipo, pô, quebrou minhas pernas. Cara, eu tinha carro, eu tinha acabado de me mudar pra morar com a minha mulher. Entre vários outros fatores, aluguel pra pagar, as contas, e, tipo, a empresa que eu estava era que me ajudava a pagar tudo isso, né? E eu saí e quebrei, cara, tipo, quebrei assim, o que que eu faço? A empresa me pagou mais um mês, até pagou um dinheiro a mais, né, do salário pra dar essa força. E aí, tipo, tá bom, peguei o dinheiro, paguei as coisas, mas e agora? O que que eu faço? E aí comecei a ir pras ruas, trabalhar novamente, fazendo Uber, fazendo, cara, tudo que era possível pra conseguir o dinheiro pelo menos pra pagar aluguel e colocar comida em cima da mesa, né? Ainda bem que, na verdade, a minha mulher, estava trabalhando ainda e ainda está, e ela tinha o VR dela e ela conseguia colocar, fazer as comprinhas, né, com o VR VA dela e colocar comida na mesa pra gente. Bom, então, aí nessa época foi como QA, nesses 3 anos, vai, como QA. E aí fiquei desempregado, que nem eu comentei, e logo depois comecei a procurar emprego, desesperado e tal. Eu não tinha cabeça pra estudar, né? Porque assim, ou você paga as contas ou você estuda. É muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ainda mais quando você tá com a corda no pescoço, né? Tipo, as empresas te ligando pra você pagar, entendeu? Você tá devendo, cara, paga, e você fica, pô, mas eu não tô conseguindo fazer o dinheiro suficiente pra pagar tudo isso que eu tô devendo. E aí fica aquele desespero, né? Só que aí fui diante disso procurando emprego e eu tenho amizades, né? Fiz networks também no LinkedIn e também tinha amizades também que tem muita gente que trabalha na área de TI. Bom, e aí conversando, né? Tipo, sempre a gente batendo um papo, e aí conseguiu o trampo e tal. Falei, não, cara, não consegui, mas tô procurando, blá, 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 blá. Por sinal, o mercado tava muito difícil já. Eu fiquei empregado esse ano de novo, né? Mas eu ainda creio que o mercado tá meio quebradinho ainda, tá meio complicado, porque eu ainda comprei o LinkedIn de vez em quando. Mas assim, voltando à história, eu fiquei procurando trabalho, conversando com os amigos, ver se eles conseguiam indicações pra mim. E aí foi um amigo meu também, que também fez a mentoria, ele conseguiu também uma vaga pra mim onde ele está trabalhando. Na verdade, hoje eu trabalho para uma consultoria, né? E eu presto serviço pro Santander First, é uma empresa de TI do Santander, né? Aqui em São Paulo. E aí eu estou lá também como QA, né? Fico trabalhando lá como QA Senior agora. E aí estou atuando lá como QA. E aí vem o porquê desse canal, né? Eu contei um pouco da minha história e agora eu vou contar um porquê desse canal justamente com essa mudança pro Santander, né? Prestando serviço pro Santander. Eu cheguei lá como QA, né? Normal, tipo, eles esperavam que eu ajudasse no processo deles, ajudasse na automação e tudo mais. Consequentemente fiz o que eu pude, né? Assim, o QA, tipo, ele depende um pouco de processos para você fazer algum tipo de coisa, né? Não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas eu consegui fazer o que eu pude como QA, consegui trazer algumas melhorias. Eu até espero, né, que realmente eu consegui o resultado. Eles também trouxeram o feedback que eu trouxe no resultado das implementações que eu trouxe como QA, né? E aí começou, né, aquele negócio, cara, sabe quando você tá fazendo, tipo, fazendo e você acaba cansando? E eu sempre quis, depois que eu comecei a mexer Java naquele começo, né, na mentoria, eu sempre quis, tipo, sabe, codar muito, muito mais, entendeu? Eu sempre fui um cara que coda, sabe? Tipo, gosta de codar. Pensa assim, a matemática é meio difícil pra alguns, né? Você tem um cálculo pra você fazer na sua frente. Cara, quando você tá pensando naquele cálculo, é uma merda, né? Você fica, pô, cara, onde que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer aqui? Tipo, qual é a conta que eu tenho que fazer e tal? Você começa a anotar um monte de coisa, pensar, você fica louco. Mas quando você consegue, cara, é aquela satisfação. Não sei se pra vocês são assim, mas pra mim eu tenho satisfação
quando eu consigo realizar algo assim, né? E eu usei como exemplo a própria matemática. E diante disso, eu comecei a levar a programação da mesma forma. Eu não sei porquê, mas assim, foi uma coisa minha, né? Tipo, um pensamento meu que eu tive, que o QA não tava me trazendo essa satisfação que nem o exemplo da matemática me trouxe, entendeu? Eu não tava conseguindo, tipo, fiz, nossa, cara, que maneiro. Não tava. E foi aí que no Santander, na First, né? Onde eu estou atualmente, hoje é dia 10/10/24, eu ainda estou na First, né? Prestando serviço pra First, pela consultoria. E aí, cara, eu, mais uma vez também, dei a cara a tapa e falei, gente, eu posso mexer com back-end aqui? O pessoal falou, né? O tech lead da mesa falou, cara, fica à vontade, se você se sentir confiante, a gente precisa e tudo mais. E os caras aceitaram, né? Aí eu expliquei, né, que tipo, uma coisa até que eu percebi também, que QA é uma coisa programando, Dev back-end é outra coisa programando, entendeu? É bizarro. Eu não achava que era tão diferente assim, mas é diferente. É, talvez no futuro eu explique o porquê, as diferenças e tal, mas assim, eu também tô começando agora no back-end, né? Eu tenho 4 meses de empresa, eu tô com 2 como back-end e como QA também, né? Tipo, não deixei a área de qualidade de fora, né? Porque eu sou o único QA da mesa, então eu tenho que ter aquele suporte de QA ainda, né? Então, consequentemente, ainda estou assumindo esse cargo como QA, mas também aprendendo com back-end. Enfim, comecei a mexer com back-end, comecei a mexer e tal, muitas coisas novas pra mim, tipo, tanta linguagem, tinha muita coisa de linguagem, cara, sabe quando você acha que sabe, mas você não sabe nada? Tipo, quando eu entrei com back-end, com Java também foi assim. Eu nunca tinha mexido com Spring, tipo, sabe, é muito maneiro também a forma como o Spring trabalha, a forma como ele gerencia todas essas coisas do projeto. Também estou mexendo com o CleanArch agora também, que é algo também, tipo, cara, tipo, você começa geralmente de uma forma mais básica, só que, tipo, já tô começando meio que, sabe, uma forma muito mais avançada, e aí não é nenhuma desculpa, né? É algo interessante, mas você vê que, tipo, peguei tudo no embalo, né? E mais uma vez, estou aprendendo tudo na prática. Tá sendo interessante. Nesses momentos eu estou trabalhando mais com operações CRUD, estou aprendendo algumas coisinhas por fora também, mais de operacional também, né? Do back-end. Mas enfim. E aí comecei a trabalhar com isso, né? Com o back-end também. E aí foi que me veio o interesse de criar esse canal e começar a postar vídeo para esse canal, né? E quais são os vídeos que eu quero postar e qual o objetivo desse canal e o meu também, né? Bom, o meu objetivo, antes de tudo, é se tornar um especialista em desenvolvimento back-end, né? Eu tomei essa decisão para mim mesmo. Eu quero me tornar um desenvolvedor back-end e realmente largar um pouco a área de qualidade, né? Deixar um pouco mais de lado e focar mais no desenvolvimento de back-end. Quero também me tornar um especialista em Java, né? Quero saber, tipo... Assim, especialista é muito direto, né? Eu falo assim, cara, eu quero ter um conhecimento profundo para conseguir solucionar qualquer tipo de problema, né? Que isso é um programador tem que fazer. Mas assim, quero fazer isso com o Java e é um objetivo que eu tenho em mente, então é por isso que eu também tô criando esse canal aqui, né? E aí, tipo, o motivo também de eu estar criando o canal, além desse que eu comentei agora, na verdade, eu hoje estou aprendendo de uma forma, né? Hoje eu estou me dedicando mais aos estudos, né? Depois que eu consegui ficar empregado, eu falei, cara, eu não posso mais ficar sem estudar. Hoje eu trabalho pra First Santander como CLT, né? Só que, tipo, eu tenho horas pra começar e horas pra parar, né? E sempre no dia a dia, eu sempre pego um pouquinho de Java pra estudar. Linguagem Java. Hoje, como objetivo, eu tenho aprender o Java e aquele roadmap back-end. Não sei se vocês sabem, eu posso colocar na descrição aqui depois. Eu vou basicamente seguir os dois, tá? Eu tenho alguns livros, estão desse lado ali, aqui, de CleanArch, de Clean Code e tem esse aqui de Java. E esse de Java aqui foi esse livro aqui, ó. Esse livro de Java aqui foi um livro que me fez querer estudar, né? Deixa o caminhão passar. Bom, além de ele querer me fazer estudar, ele também fez eu me apaixonar mais por Java e por back-end, né? Tipo, tem uma parada muito legal aqui que eu sempre gravo na mente, que é essa frase aqui, ó, do livro. Metacognição, aqui, ó. Metacognição, entendendo o pensamento. Eu vou ler rapidinho aqui, só pra vocês verem como que é interessante isso. Se você quiser realmente aprender e quiser fazê-lo mais rápido e eficiente, preste atenção em como sua atenção é atraída. Pense como você pensa, entenda como aprende. Ou seja, eu sempre tive uma dificuldade para aprender as coisas, né? Tipo, eu não era aquele cara que tinha um gatilho rápido, sabe? Você pegava
Você aprendia e pronto, e colocava em prática. Não, cara, eu sempre fui um cara que ficava questionando muito. Eu sempre fui um cara que pega muito nos conceitos. Só assim, até hoje eu gosto muito de saber os conceitos por trás de todas essas coisas, né? Não é só, cara, funciona X, Y e Z, eu vou lá e coloco X, Y e Z. Não, eu quero entender o que que é o X, o que que é o Y e o que que é o Z, entendeu? Então eu sou um cara também muito conceitual para entender de forma mais didática e para a prática ser muito mais bem elaborada, entendeu? Então eu sigo sempre esse rumo. E aí nessa frase aqui que ele pense em como você pensa, entenda como aprende do livro, né? Eu achei bem interessante porque eu nunca pensei em como que eu aprendo, né? Tipo, eu nunca reparei. Não sei se algum de vocês já repararam como vocês aprendem. Eu comecei a entender como que eu aprendo quando eu comecei a fazer alguns cursos, né? Eu comprei um curso na Udemy aqui, né? Para aprender Java também. E aí eu comecei a ver como que eu aprendo, né? E usando também o chat GPT, né? Explicando, cara, soltando assim, e desabafando e falando, cara, eu comecei a reparar como que eu aprendo. E como que eu, Lucas, aprendo? Está tendo exercício de Java, por exemplo, no curso que eu comprei. O professor está ensinando, aula prática. Eu não consigo, algumas vezes, pegar a teoria e a prática ao mesmo tempo. A teoria eu posso acabar esquecendo e é normal. Você não vai pegar e seu cérebro vai gravar. Você não é um Einstein da vida, talvez. Se você for, cara, parabéns. Mas se você não for, não vai pegar, né? Você vai aprender a teoria, talvez você precise revisar, dependendo do tipo de dificuldade que é essa aula, e a prática também, consequentemente, você vai ter que revisar. Você vai demorar mais um tempo para exercer, né, o exercício, né? Você vai demorar mais tempo para finalizar o exercício, dependendo do quanto você entendeu sobre ele, né? E comigo estava sendo assim. E aí eu comecei a pegar, por exemplo, as aulas teóricas e comecei a assistir tudo, né? Assisti uma vez, pegava só ouvindo, e depois eu voltava a aula de novo e começava a ouvir, já gravando algumas coisinhas e começava a escrever no caderno, tá? Folha e papel mesmo, sem ser no computador. Um resumo, cara, tal coisa faz isso, tal coisa faz isso. Eu não escrevia tudo da aula, eu escrevia realmente as coisas interessantes para aquele assunto que o professor estava ensinando na aula, entendeu? Então eu pegava o ponto mais interessante, escrevia no caderno e é isso. E aí na prática, com o que eu escrevi, eu começava a tentar fazer o exercício, que o professor sempre manda exercício, né? Ele fala, olha, vocês têm que fazer tal, tal, tal coisa, tal, tal, tal coisa. Tá bom. E qual é a forma que eu resolvo o exercício? Né? A gente vai seguindo a prática de programação, a gente pensa assim, para você resolver problemas, você tem que pensar sempre de forma algorítmica e lógica, né? Ou seja, algoritmo a gente fala de passos, né? E lógica e sempre pensando, né? Tipo, é meio óbvio. Só que o que acontece? Eu não fazia isso, né? Eu pegava o exercício e começava a fazer tudo de uma vez. Sabe quando você faz no automático, você não sabe o que você tá fazendo mais? Aí quando dá o erro você fala, opa, eu errei. Tipo, mas você errou por quê? Aonde o cérebro parou de pensar que você errou? E eu comecei a fazer o quê? Para não ter mais tipo de problema e também ser mais ágil para respostas. Eu comecei a literalmente também fazer um pseudocódigo no caderno. A gente tem o exercício X de soma. Tá, vamos dar um exemplo. Exercício de fazer um método de soma, né? Por exemplo, e retornar pra gente um valor. A gente tem lá nosso public, usando Java como exemplo, a gente tem o nosso public static void main, né? A gente cria uma funçãozinha lá, um método, na verdade, de soma, que vai receber o valor A e o valor B no argumento, e vai retornar pra gente a soma do A e do B, né? E aí a gente chama esse método passando os argumentos dos valores A e B, né? E retorna pra gente. Eu fiz um pseudocódigo, se vocês repararem, né? Eu primeiro, se vocês repararem, eu criei um método. Esse método ele tem que receber 2 valores, correto? Vou escrever. Esse método tem que retornar pra gente alguma coisa, correto? Uma vez que a gente tem já dois valores para receber e somá-los no retorno, a gente chama ele, porque a gente não chamar ele não executa, e fala, cara, eu quero que você some para mim método X, método de soma. Some para mim os valores 2 e 2. E retorna, né? Que vai retornar a função de soma, já está retornando pra gente. Pronto. Você escrever os passos facilita muito mais você resolver esse tipo de problemas, entendeu? Você fica muito mais paciente, você deixa a sua ansiedade um pouco mais de fora e você começa a entender, na verdade, o que você está resolvendo. Você começa a pensar no que você está fazendo, entendeu? Geralmente a gente faz tudo muito no automático. Por isso a gente erra muito. Então, sempre pense em... É uma dica minha, né? E um conselho que está dando muito certo comigo. Sempre pense em... Primeiro escrever, né? Se você não tem muita prática, você não tem muito conhecimento, é algo novo para você, escreva tudo, né? Pode escrever de forma resumida, obviamente eu falei tudo, mas de uma forma, né, não literal. Vai escrevendo os resumos
Exercício, você vai escrevendo os passos certinho, um pseudocódigo. O que você precisa de variáveis, o que você precisa de métodos, quais são a lógica que você vai implementar no meio da sua implementação, né? E o fim, o que você espera, né? Basicamente, você pode pensar dessa forma. E é basicamente da forma que eu penso hoje, né? Para resolver problemas e também para estudar. E aí... E aí... Eita. Bom, e qual que é o objetivo desse canal? Agora tudo isso que eu falei. O objetivo desse canal é simples. Eu sou um estudante de back-end, que nem eu comentei. Eu não sou profissional do back-end, eu não sou um profissional da área de programação. Eu vou usar esse canal aqui para aprender. Sim. Uma forma que eu não comentei pra vocês, que eu aprendo, que eu reparei, enquanto eu tava... Agora eu trabalho lá pra First, né? Do Santander. Eu vou presenciar algumas vezes. Uma coisa que eu reparei é que eu consigo explicar algo que eu aprendi. Eu consigo aprender quando eu explico algo que eu aprendi. Engraçado, né? E se vocês colocarem no ChatGPT, por exemplo, ou no próprio Google, quais são as melhores formas de aprender? Tem essas duas que eu falei, você sempre escrevendo, né? Resumindo, no caderno que você tá ouvindo, que você tá lendo. E a outra é você, depois de fazer tudo isso, você pegar o conteúdo, você explicar. Explicar pra alguém. Pro seu cachorro, pra sua mulher, seu marido, seu amigo, que seja. Eu decidi explicar pra vocês. Entendeu? Então a ideia desse canal aqui, do meu canal, é fazer justamente o quê? Eu vou aprender aulas de Java, vou estudar normalmente, que não estudo hoje, e depois vou trazer aqui a explicação pra vocês. Se vocês entenderem o que eu tô fazendo, se vocês entenderem o que eu tô falando, significa que o meu estudo tá dando certo e meu progresso tá indo muito bem, entendeu? E eu espero também conseguir ajudar vocês de alguma forma, né? Porque eu estou aprendendo. E quando eu aprendo, para mim ter uma certificação de que o que eu aprendi está correto, que eu estou pensando de forma correta, que eu estou agindo de forma correta, eu explico aqui pra vocês. Aí vocês podem dar um feedback, não gostei, gostei, tudo bem. Isso aqui é um canal para mim aprender. Eu vou me tornar profissional com esse canal, fazendo esses vídeos. E meu objetivo basicamente é esse, né? Aprender e aprender como? Explicando pra vocês. Bom, é isso. Vejo vocês em breve. Vou postar muitos vídeos por aí. Muitos vídeos meio esquisitos, muitos vídeos meio bizarros, mas é isso, tá? É isso, um abraço, tchau, tchau.